Agora quero que vocês abracem comigo na terceira capítulo do Evangelho de João. Este homem, Nicodemos, veio a Jesus à noite, provavelmente com medo de críticas, ou talvez desejasse uma conversa privada, ou talvez queria pensar mais antes de se comprometer com Jesus Cristo. De qualquer forma, ele veio, e ele fez algumas perguntas a Jesus sobre a vida espiritual. E Jesus o olhou de cima a baixo. E Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Na verdade, ele disse: verdadeiramente, verdadeiramente. E sempre que Jesus usa essa expressão, o que se segue é muito importante. Ele disse: verdadeiramente, verdadeiramente. Eu digo a você, você tem que nascer de novo, se quiser entrar no reino dos céus. 2 anos atrás, quando estávamos fazendo uma turnê na Polônia, e enquanto estávamos lá, conhecemos um padre, um monsenhor, que é chefe de um dos maiores seminários teológicos do mundo. E ele disse: eu quero contar uma história. Ele disse: eu conquistei meu doutorado na Universidade de Chicago, e um dia eu estava andando de ônibus e sentado atrás de mim estava uma mulher negra, e ela me cutucou no ombro e disse: Senhor, desculpe-me, mas você já foi nascido de novo? E eu disse: bem, eu suponho que sim. Eu disse: eu sou um padre. Ela disse: essa não é a pergunta que eu fiz, Senhor. Eu perguntei se você já foi nascido de novo. E ele disse: bem, eu. Ela disse: você já foi nascido de novo? E ele disse que voltou para seus aposentos na universidade e pegou sua Bíblia e abriu no 3º capítulo de João e reler essa passagem. E essa passagem falou com ele, e ele disse que se ageou e teve uma experiência com Cristo da qual nunca conseguiu se distanciar. Agora ele disse: minha teologia diria que eu provavelmente nasci de novo em um período diferente. Mas ele disse: algo aconteceu. Você pode chamar isso do que quiser: compromisso, recompromisso, conversão, o que for. Algo aconteceu comigo. Agora a pergunta que quero fazer a vocês hoje à noite é se isso já aconteceu com você? Dê outro título, outro nome se quiser. Chame de conversão, chame de compromisso, chame de arrependimento, chame de fé, chame do que quiser. Isso já aconteceu com você? Muitos de vocês pensaram muito sobre religião e cristianismo. Vocês estão comprometidos? Vocês estão comprometidos com Jesus Cristo? Jesus disse: você deve nascer de novo. Comece com seus corações. Nasça de cima. Você pode ser mudado. O mundo pode ser mudado. O país pode ser mudado. Um estado pode ser mudado. Uma família pode ser mudada. Uma pessoa pode ser mudada. Você pode ser mudado. Agora Nicodemos deve ter ficado pasmo quando Jesus lhe disse isso. Porque se Cristo tivesse dito isso a Zaqueu, que era um cobrador de impostos, e eles não gostavam de cobradores de impostos naquela época, assim como hoje, mas ao dizer isso a Nicodemos, um dos grandes líderes religiosos de sua época. Nicodemos era um governante. Isso significava que ele era rico, era religioso. E ainda assim ele estava procurando realidade. Quantos de vocês vão à igreja, mas ainda estão procurando? Ainda há um vazio em seu coração, e algo dentro de você diz que você não está realmente certo com Deus. Você sabe, Nicodemos jejuava 2 dias por semana. Você conhece alguém em sua igreja que faz isso? Ele passava 2 horas todos os dias orando. Quantas pessoas você conhece que passam 2 horas todos os dias orando? Ele dava o dízimo de toda a sua renda. Não muitas pessoas fazem isso nos dias de hoje. Ele era professor na escola de teologia e ele trabalhava muito na religião. Mas Jesus disse: Nicodemos, isso não é suficiente. Você deve nascer de novo. Nascido de cima. Agora, por que Jesus disse isso a Nicodemos? Porque ele podia ler o coração de Nicodemos. Ele viu o que havia nele. Ele viu que ele se cobriu com religião, mas ainda não havia encontrado a coisa real, comunhão com Deus.
o que causa todos os nossos problemas no mundo: mentiras e trapaças e ódio e preconceito e desigualdade social e, ultimamente, guerra. Jesus disse: essas coisas que saem da boca vêm do coração e depravam o homem. Disse: está no nosso coração. Disse: nossos corações precisam mudar. Psicólogos, sociologistas e psiquiatras todos reconhecem que há algo errado com o homem. Há muitas palavras na Escritura para descrever isso. Vou usar apenas 3 palavras. Uma delas é transgressão. O pecado é transgressão da lei. João 3:4. O pecado é transgressão da lei. Que lei? A lei de Moisés, os 10 mandamentos. Você já quebrou um desses mandamentos. Então você é culpado de todos. É também a quebra da lei da consciência. Você já foi contra a sua consciência em algum momento? Claro que sim. E se você vai contra a sua consciência por muito tempo, sua consciência fica mais e mais embaçada, até que depois de um tempo é uma consciência cauterizada e uma consciência morta. E sua consciência não é mais um guia seguro para seguir. Ela o leva ao erro, porque você foi contra ela tantas vezes. E então, há outro mandamento, lei: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e alma e força e mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você sempre fez isso? Não. Então, você é um pecador precisando de perdão, precisando nascer de novo. E então outra palavra carrega a ideia de errar o alvo ou ficar aquém de seu dever, e uma falha em fazer o que você deveria fazer. A Bíblia diz: toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. E ainda assim, antes de você ir para o céu, você deve ter justiça. Deus diz: seja perfeito como eu sou perfeito, santo como eu sou santo. Onde você vai obter essa perfeição? Você não a tem agora. Onde você vai obter essa santidade? Você não a tem agora. Mas você não pode ir para o céu se não tiver. É por isso que Cristo morreu na cruz. Ele morreu na cruz e derramou seu sangue para fornecer a justiça para você, para que ele possa fornecer a você as roupas certas para ir para o céu. E as roupas que você deve ter são chamadas de roupas de justiça. E isso foi fornecido para você por Cristo. E então, a outra palavra: iniquidade, um desvio do caminho reto. Isaías disse: somos como ovelhas, nós nos desviamos cada um para o seu próprio caminho. Agora aqui no Idaho, eu acho que este é um estado de ovelhas. Talvez o estado de ovelhas dos Estados Unidos. Eu não vi nenhum cabrito por aqui ainda, e talvez você tenha cabritos também. Na Nova Zelândia, eles cruzam ovelhas e cabritos e chamam-nos de cabrelhas. Isso é um fato. E quando estávamos na Nova Zelândia, eu não podia acreditar no que estavam fazendo. Eu não sei se isso os melhora ou os destrói. Eu não sei. Mas alguns de vocês não sabem se são uma ovelha ou um cabrito. Agora você veja, Jesus disse: no juízo haverá cabritos de um lado e ovelhas do outro lado. E as ovelhas vão entrar no reino de Deus. Claro, aí ele está falando do juízo das nações, mas pode ser aplicado a indivíduos, ou pode ser que você seja um cabrito. E os cabritos serão lançados nas trevas exteriores, diz a Bíblia. Mas uma coisa você não é espiritualmente, você não é uma cabrelha. Você não pode ser ambos, você tem que escolher qual. E se você quiser fazer essa escolha assistindo na televisão, pegue esse telefone e ligue para o número que você vê na tela agora mesmo. E um conselheiro está esperando para falar com você e ajudá-lo a encontrar Cristo como seu Senhor e Mestre. Ajudá-lo com seus problemas espirituais. Eles estão em todo o país. Então ligue agora mesmo e, se estiver ocupado, ligue de novo. Eles estarão lá a noite toda. Se as linhas estiverem ocupadas, continue ligando. Não desista. A Bíblia diz: por isso, como por um homem o pecado entra no mundo, e pelo pecado a morte. E assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim, uma mudança radical é necessária para toda pessoa.
Precisamos que esses pecados sejam perdoados. Precisamos ser vestidos com a justiça de Deus, para o propósito de encontrar realização nesta vida, encontrar algo para se comprometer. O que você está comprometido? Você é uma pessoa comprometida? Você realmente acredita em uma causa? Você realmente acredita em uma pessoa que simboliza essa causa? Por que você não faz sua causa Cristo e o segue? Ele nunca vai te decepcionar. E então, não apenas para encontrar realização completa nesta vida, mas também para ser aceito por Deus. Para ser aceito por Deus. Agora alguns de vocês farão a pergunta: o que é o novo nascimento? Nicodemos fez essa pergunta. Ele disse: como pode um homem nascer quando é velho? Você veja, Nicodemos, como você e ele queria entender. Ele queria entender. Agora eu usei uma ilustração anos atrás que eu não podia entender, porque nasci e cresci em uma fazenda de leite. E ainda me acordo à noite com pesadelos fazendo isso. Risos, porque eu tinha que me levantar todas as manhãs durante o ensino médio às 3 horas e ordenhar 20 vacas. E depois, quando eu chegava da escola, eu tinha que ordenhar esses mesmos 20 no final da tarde. Meu pai tinha uma pequena fazenda de leite, tinha cerca de 60 vacas que ordenhávamos. Depois vendíamos o leite de porta em porta. Tínhamos um pequeno caminhão de leite que levava o leite cedo pela manhã. E é quase tudo o que eu lembro. De minha infância, porque trabalhávamos muito na fazenda de leite. Mas como uma vaca preta pode comer grama verde e produzir leite branco e manteiga amarela? Risos. Eu não entendo isso. Bem, eu vou te dizer uma coisa. Porque eu não entendo isso, eu nunca mais vou beber leite. Eu tenho que entender isso antes de beber leite. Eu quase parei de beber leite quando a vaca meteu o pé no balde e continuou ordenhando. Risos. Eu não entendo televisão colorida. Você sabe que eu sou tão velho que me lembro quando não havia televisão? Risos. Agora eu conto isso para um de meus netos e eles me olham como se eu tivesse saído da arca. E risos. Eu me lembro quando não tínhamos rádio. Na verdade, eu me lembro da primeira estação que foi ao ar, KDKA, em Pittsburgh, e meu pai tinha um antigo conjunto de cristal. E ele disse: eu acho que conseguimos. E colocou fones de ouvido e todos nós ficávamos em volta tentando escutar. A única estação no ar nos Estados Unidos. Isso é quão velho eu sou. Por quê? Você não consegue imaginar um mundo sem estradas pavimentadas. Você deveria ter visto os 2 sulcos na frente de nossa casa que iam até a cidade. Havia apenas 2 ruas pavimentadas em toda a nossa cidade. Bem, suponha que eu dissesse: bem, porque eu não entendo televisão. Como alguém pode estar em Roma, ou Nova York, ou Jerusalém, ou algum lugar assim. Eu posso ver isso instantaneamente em meu aparelho. Eu não entendo isso. Não vou assistir. E eu aperto o botão para desligar. Eu tenho que entender primeiro. Por quê? Você diria: você é louco. Por quê? Claro. Eu não entendo esses computadores. Eu não entendo todas essas coisas que estão desenvolvendo. Toda essa era científica me passou. Nós não estudamos isso na escola que eu fui, mas eu aceito isso pela fé. Você veja, Nicodemos podia ver apenas o físico e o materialista, e Jesus estava falando sobre o espiritual. Jesus disse: você deve nascer de novo. Agora, quando ele disse isso, ele não queria dizer que você pode herdar isso. Você não pode herdar isso, que foram gerados não de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Seu pai e mãe podem ser os maiores cristãos nascidos de novo no mundo, mas isso não faz de você um cristão nascido de novo. Eu posso nascer em uma garagem, mas isso não me torna um carro. Risos. E há muitas pessoas que têm a ideia de que porque nasceram em um lar cristão, elas são automaticamente cristãs. Bem, você não é, e você não pode trabalhar sozinho, não pelas obras de justiça que nós fizemos,
mas de acordo com sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e a renovação do Espírito Santo. E então, a reforma não é suficiente. Você pode se reformar e dizer que vai virar uma nova página e ter resoluções de ano novo e tudo o mais. Isaías disse: toda a nossa justiça é como trapo impuro aos olhos de Deus. Se você pegar um porco e o levar para sua sala de estar e para o banheiro e dar-lhe um bom banho, lavá-lo com algum perfume Chanel número 5, colocar uma fita em volta do pescoço, trazê-lo para a sala de estar. Você diz: agora eu tenho um novo porco. Ele se transformou em um perfeito cavaleiro. Olhe para ele sentado ali. Você abre a porta, deixa o porco sair e veja para onde ele vai. Seu coração não mudou, apenas o exterior mudou. E é assim com alguns de nós. Fomos mudados um pouco por fora para conformar a certos padrões sociais ou certas coisas que são esperadas de nós em nossas igrejas. E ainda assim, lá dentro, nunca fomos mudados. É isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, você precisa de mudança interna? E somente o Espírito Santo pode fazer isso. Você deve nascer de cima. Isso é um ato sobrenatural de Deus. O Espírito Santo o convence de seu pecado. Incomoda você sobre o fato de que você pecou contra Deus. Então, em segundo lugar, o Espírito Santo o regenera. É quando você nasce de novo. E então, o Espírito Santo vem morar em seu coração para ajudá-lo em sua vida diária. Você não sai daqui sozinho, sem ajuda. O Espírito de Deus vai com você a partir de agora para lhe dar segurança, para lhe dar alegria e produzir frutos em sua vida e ensiná-lo as Escrituras. Você não pode se reformar, isso não é suficiente. E você não pode imitar, você tenta imitar Cristo. Havia um livro que Sheldon escreveu chamado Nas Suas Pegadas. E as pessoas pensaram que tudo o que tinham que fazer era tentar seguir Jesus e tentar fazer as coisas que ele fez e chegariam ao céu. Você não pode fazer isso. Nós não podemos viver de acordo com o Sermão da Montanha. Você tenta viver de acordo com o Sermão da Montanha literalmente. Você não pode fazer isso. Você não tem esse tipo de força espiritual. Eu contei uma história que aconteceu muitos anos atrás de um casal em Oklahoma, e eles haviam lido sobre uma peça em Nova York chamada Minha Bela Dama. E eles disseram a todos que iam para Nova York e iriam ver Minha Bela Dama. O que eles não sabiam era que estava esgotado 4 ou 5 meses de antecedência. Quando chegaram lá, não conseguiram comprar ingressos. Então, eles disseram: o que vamos fazer? Nossos amigos todos de volta ao lar vão pensar que vimos Minha Bela Dama. Vamos ficar envergonhados. Então eles tiveram uma boa ideia. Eles foram e compraram um dos livros que você podia comprar por $1 que contava tudo sobre a peça. Então, eles esperaram até as pessoas começarem a sair do teatro e viram alguns deles jogando seus ingressos de lado que haviam sido cortados ao meio. E então eles foram e pegaram alguns ingressos. Então começaram a arrumar e cantar Eu Poderia Ter Dançado a Noite Toda, ou Na Rua Onde Ela Mora, ou uma das músicas de Minha Bela Dama. E quando chegaram em casa, estavam rumando a melodia. Eles tinham o livro que contava sobre isso e tinham os ingressos. E todo mundo pensou que haviam ido ver Minha Bela Dama. E é assim que você é. Você conhece a linguagem religiosa, você pode cantar as canções, você pode até orar as orações. A única coisa é que você não foi à base da cruz e nasceu de novo. Essa é a mensagem que Jesus estava tentando transmitir a esse líder religioso. Agora, nascer de novo significa, em Ezequiel 36, um novo coração também vos te darei e um novo espírito porei dentro de você. Em Romanos, Paulo fala disso como sendo vivo dos mortos. Em 2 Coríntios, ele chama de uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo
tudo se fez novo. Em Pedro, Pedro diz: partícipes de uma natureza divina. João chama de passar da morte para a vida. O novo nascimento traz uma mudança na filosofia e no modo de viver. Agora, como é realizado, o que acontece? Bem, há um mistério. Jesus disse: o vento sopra onde quer, e você não pode dizer de onde vem ou para onde vai. Você pode ver o resultado. Outro dia. Eu não vi quando tivemos aquela tempestade terrível, alguns dias atrás. Eu não vi o vento. Você viu? Eu vi os efeitos dele. Eu vi galhos voando, parte de um telhado arrancado, voando, a poeira passando, os salgueiros inclinando-se. Eu sei os resultados do vento, mas nunca vi o vento realmente, e você também não. Você veja, o vento sopra onde quer, Jesus disse. Há um mistério nele, e a analogia do nascimento natural acho que se aplica aqui. Você veja, o nascimento natural é o momento da concepção. Depois, há os 9 meses de gestação, e então há o nascimento real. Agora você pode estar em uma dessas etapas hoje à noite. Este pode ser o momento da concepção para você. Pode ser outra etapa de gestação ou pode ser o nascimento real. Apenas o Espírito Santo poderia responder a essa pergunta. Esse é o mistério dele. Há um mistério que eu não posso explicar para você. E Jesus não tentou explicar para Nicodemos. Você veja, é por isso que devemos vir pela fé a Cristo. Nós nunca podemos entender isso. Nossas mentes finitas não podem entender o infinito. Nossas mentes finitas não podem entender o poderoso Deus. Nós vemos por uma simples fé infantil e colocamos nossa fé em Jesus Cristo. E quando você faz isso, você nasce de novo. Mas acontece assim. Primeiro, tem que haver a recepção da palavra de Deus. E eu acredito que isso é concepção. Pedro 1:23. Sendo nascidos de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Guie então Romanos 10. A fé vem pelo ouvido e ouvido pela palavra de Deus. Agora, hoje à noite, você está ouvindo e você está ouvindo a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Agradou a Deus pela loucura da pregação, ou declaração ou proclamação. Salvar aqueles que creem. Parece louco que homens possam se levantar e usar palavras de uma Bíblia e que isso tenha poder para penetrar seu coração e mudar sua vida. Mas tem, porque é a palavra santa de Deus. Este não é um livro comum, este é um livro vivo, uma palavra viva. E então, ao trabalho do Espírito Santo, como já expliquei, ele convence. E quando ele vier, ele reprovará o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E então ele habita. Ele nos muda. Ele muda nossas vontades, nossos afetos, nossos objetivos de vida, nossa disposição. Ele nos dá um novo propósito, um novo objetivo. As coisas velhas passaram e tudo se tornou novo. E então ele habita. Não sabeis que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Deus, o Espírito Santo, habita em você? Se há uma dúvida sobre isso, pegue esse telefone se você está assistindo pela televisão e ligue para esse número e um conselheiro estará lá para ajudá-lo a ter certeza de que você nasceu de novo.